Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A Univesp é uma universidade pública voltada para a educação à distância, tendo vários cursos, entre eles o curso de licenciatura em Pedagogia. Nosso grupo é constituído por graduandas do curso de licenciatura em Pedagogia. E vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, TCC, o qual optamos por um trabalho de revisão bibliográfica, TCC científico. O tema do nosso trabalho é a importância da ludicidade na alfabetização. Pesquisamos autores que falam sobre os temas alfabetização, ludicidade e o papel do professor como mediador, orientadas por Odair José da Trindade. As integrantes são Ana Júlia Marchi da Cruz, Carolina de Oliveira Serpeloni, Fabiana de Oliveira Ribeiro Teles, Fabiana Rezende Oliveira de Souza, do Polo de São Roque, Grace Kelly Amaral Pizarro, Polo Porto Feliz, Jamile Mendes Anselmo, Itapecerica da Serra, Priscila Aparecida Correia de Lima, Boituva, Rita de Cássia Martins de Souza, Sorocaba. Meu nome é Rita de Cássia, sou aluna da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O nosso tema é a importância da ludicidade na alfabetização, orientado por José Odair Trindade. Neste trabalho, discutimos como o uso de atividades lúdicas pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da leitura e da escrita, especialmente nos anos iniciais da educação infantil e do ensino fundamental. Olá, meu nome é Fabiana Rezende Oliveira de Souza, estudante do 6º semestre do curso de Pedagogia na Universidade do Polo de São Roque. O tema do nosso trabalho é a importância da ludicidade na alfabetização. Esse trabalho tem como objetivo analisar o papel da ludicidade no processo de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. A pesquisa parte pelo pressuposto de que as atividades lúdicas, como jogos, contação de história e brincadeiras, favorecem a aprendizagem da leitura e da escrita. Olá, sou Ana Júlia Marchi da Cruz, curso de licenciatura em Pedagogia pela Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Irei introduzir sobre a importância da ludicidade na alfabetização. A ludicidade está presente na vida das crianças desde muito cedo, uma vez que o brincar é uma das principais formas de aprendizado nos primeiros anos de vida e nos primeiros anos escolares. As atividades lúdicas estimulam a imaginação, criatividade e o desenvolvimento cognitivo, tornando o processo de alfabetização mais prazeroso e significativo. Com o passar do tempo, o ato de brincar na escola deve ser comprometido com um elemento fundamental do desenvolvimento integral da criança, pois a ludicidade contribui diretamente para a construção do conhecimento e para a interação social. Dessa forma, pode-se afirmar que o lúdico desempenha um papel essencial na alfabetização, facilitando a aprendizagem de leitura e da escrita. Para que a ludicidade cumpra seu papel no processo de alfabetização, é necessário que o ensino vá além da simples memorização de letras e sílabas. A criança precisa interagir com diferentes formas de linguagem e contextos, compreendendo a função social da leitura e da escrita. Existe uma grande diferença entre alfabetização e letramento. Enquanto a alfabetização refere-se à capacidade de decodificar palavras, o letramento está relacionado à apropriação efetiva da leitura e da escrita do cotidiano. O uso de jogos, histórias, brincadeiras no ambiente escolar pode tornar significativo, permitindo que a criança desenvolva habilidades de leitura e escrita de forma natural. A ludicidade desempenha um papel fundamental no processo de alfabetização, segundo estudos de Piaget e Levi-Vygotsky, que apontam que a aprendizagem é mais eficiente quando a criança está ativa, explorando o ambiente e interagindo por meio de brincadeiras. O jogo não é apenas uma forma de entretenimento, mas um instrumento poderoso para a construção do conhecimento, permitindo que a criança desenvolva habilidades cognitivas, sociais e emocionais de forma cultural, natural e engajadora. O objetivo geral deste trabalho é analisar como o uso da ludicidade pode contribuir para o processo de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental. A hipótese a ser defendida é que a ludicidade é um elemento fundamental para o processo de alfabetização e deve estar presente nas práticas pedagógicas de forma intencional e planejada.
Acredita-se que as estratégias lúdicas, como contação de histórias, jogos educativos e atividades interativas, favorecem a aprendizagem da leitura e da escrita de maneira mais eficaz do que os métodos tradicionais, baseados apenas na repetição e memorização. Materiais didáticos e propostas pedagógicas que incentivam a ludicidade permitem que a criança aprenda de forma prazerosa e desenvolva um vínculo positivo com a leitura e a escrita. Nos últimos anos, a alfabetização no Brasil enfrentou desafios significativos, especialmente devido ao impacto da pandemia da Covid-19. De acordo com um estudo da Unicef, a taxa de crianças de 7 anos que não sabem ler nem escrever dobrou, passando de 20% em 2019 para 40% em 2022. A situação também se agravou em crianças de 8 a 9 anos, cujas taxas de analfabetismo aumentaram de 8,5% para 20,8% e de 4,4% para 9,5%. Olá a todos, meu nome é Fabiana de Oliveira Ribeiro Teles, eu sou estudante do curso de Licenciaturas em Pedagogia do Polo de São Roque da Univesp. Eu vou falar um pouco do conceito de ludicidade. Segundo Silva, 2011, a palavra lúdico tem origem do latim e está relacionada ao ato de brincar e jogar. Almeida, 2008, afirma que a ludicidade passou a ser considerada uma característica psicofisiológica, ou seja, com isso o autor quer dizer que é uma necessidade básica para o comportamento humano, no sentido mental e comportamental. Com o passar dos anos, a definição de lúdico deixou de ser somente equivalente a jogos, passando a fazer parte das ocupações das pessoas, tornando-se algo que também envolve atividades corporais e de expressão. Para Kishimoto, 2011, várias atividades podem ser atribuídas ao jogo, porém cada uma com uma finalidade diferente. A autora também destaca que há algo que difere o jogo do brinquedo. O jogo pode ser considerado como resultado de um sistema de regras e como um objeto. Já o brinquedo não necessita de regras, é a criança que determina como irá brincar. Conceito de alfabetização. A alfabetização é um dos pilares da educação e é reconhecido como um direito humano fundamental pela Unesco 2015. No Brasil, os índices de alfabetização tiveram um aumento, porém ainda se encontram muitos desafios à qualidade e à equidade no acesso a esse processo. Esses dados foram coletados do INEP 2021. Para a Política Nacional de Alfabetização, a PNA 2019, a alfabetização é o ensino da capacidade de leitura e escrita em um sistema alfabético. É dessa maneira que a criança aprende a decodificar os componentes da escrita. Vygotsky, 2007, defende que a alfabetização é uma ferramenta psicológica que muda a maneira que o ser humano interage com o resto do mundo, passando a desenvolver seu próprio pensamento e sua capacidade de reflexão. O lúdico na alfabetização. Analisando as pesquisas de autores renomados, concluímos que brincar é sinônimo de aprendizagem. O uso de mecanismos que estimulam o lúdico em sala de aula como instrumento de educação é uma prática didática muito eficaz, principalmente no processo de alfabetização. De acordo com Vygotsky, 1991, o lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança e é através do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. Nesse sentido, a ludicidade se torna uma ferramenta poderosa, pois possibilita que as crianças se engajem ativamente no processo de aprendizagem. Conforme aponta Kishimoto, 1999, a ludicidade é um elemento essencial na educação infantil, pois favorece a construção do conhecimento de forma prazerosa e significativa. De acordo com Oliveira, 2010, as atividades lúdicas despertam a curiosidade e a criatividade, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e envolvente. Isso é especialmente importante em um contexto em que a desmotivação escolar pode ser um obstáculo significativo para o aprendizado. A prática de jogos e brincadeiras também contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, que são fundamentais para a convivência em grupo e para a construção da identidade da criança.
Além do mais, é importante enfatizar que a ludicidade deve ser integrada de forma intencional e planejada no currículo escolar. Como destaca Freire em 1996, a educação deve ser um ato de amor e de liberdade, onde o educador e o educando se encontram em um processo de construção conjunta do conhecimento. Por isso, ao introduzir a ludicidade na alfabetização, os educadores não apenas promovem o aprendizado, mas também respeitam e valorizam a individualidade de cada criança. Olá a todos, meu nome é Caroline de Oliveira Serpelloni, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Univesp, no Polo de São Roque. E esse vídeo tem como objetivo apresentar a metodologia usada em nosso trabalho de conclusão de curso, que trata da importância da ludicidade na alfabetização. Nós optamos por uma pesquisa qualitativa, com o foco em uma revisão bibliográfica, analisando livros, artigos científicos, teses e documentos oficiais. Essa abordagem nos permitiu entender diferentes visões teóricas sobre o uso de jogos e atividades lúdicas como ferramentas de apoio à alfabetização. Selecionamos materiais publicados principalmente nos últimos 5 a 10 anos, priorizando autores reconhecidos na área da educação, como Piaget, Vygotsky e outros especialistas em psicologia do desenvolvimento e alfabetização. Utilizamos fontes como Cielo, Google Acadêmico e documentos da Base Nacional Comum Curricular. Os conteúdos foram organizados em temas como o conceito de ludicidade, suas contribuições para o desenvolvimento infantil e práticas pedagógicas que utilizam jogos no processo de alfabetização. Nós comparamos as ideias dos autores e identificamos os principais benefícios e desafios dessa abordagem. E concluímos também que a ludicidade é uma ferramenta poderosa no processo de aprendizagem, promovendo o interesse, a participação e o desenvolvimento cognitivo das crianças. A metodologia escolhida nos possibilitou construir um trabalho sólido, fundamentado e com grande relevância para a prática pedagógica. Olá, meu nome é Grace Kelly Amaral Pizarro, sou graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Univesp, no Polo de Porto Feliz. Estou no 7º semestre. Neste vídeo, venho apresentar a discussão do nosso trabalho de conclusão de curso, o TCC, cujo tema já é conhecido aqui, sendo a importância da ludicidade na alfabetização. Para desenvolver este trabalho, fizemos um levantamento bibliográfico e trouxemos ponto de vista defendido de alguns autores. A alfabetização é um dos pilares da educação e é reconhecida como um direito humano fundamental. O Instituto de Estatística da Unesco, o IES, mostra que, apesar do aumento das taxas de alfabetização nos últimos 50 anos, ainda existem 754 milhões de pessoas que chegaram na idade adulta analfabetas e que 250 milhões de crianças não conseguem adquirir habilidades básicas na alfabetização. A Unesco define a alfabetização como um meio de identificação, compreensão, interpretação, criação e comunicação em um mundo cada vez mais digital, além do conjunto de habilidades e leitura, escrita e contagem. Kishimoto também traz para a gente que as atividades podem ser atribuídas ao jogo, contudo, cada uma tem uma finalidade diferente. Então, através do jogo, as crianças se interagem e aprendem. Paulo Nunes de Almeida, ele acredita que é preciso usar jogos e brincadeiras, ou seja, a ludicidade que se faz necessária para o ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Vygotsky parte do princípio de que o sujeito se constitui nas relações com o outro, no lúdico direcionado pelo professor. Em jogos e brincadeiras, a criança faz essa troca de conhecimentos prévios com o outro. Tal relação faz esse processo de constituição do sujeito. A ludicidade tem se mostrado um elemento essencial no processo de alfabetização, pois permite que a criança aprenda de forma ativa, prazerosa e significativa. O desenvolvimento cognitivo da criança é potencializado na interação com o outro,
especialmente em atividades mediadas como o brincar orientado, criando uma zona de desenvolvimento proximal, permitindo que ela avance em suas capacidades com o apoio do meio e das interações sociais. A criança desenvolve maior autonomia, criatividade e maior prazer pela leitura. Assim, a aprendizagem da leitura e da escrita deixa de ser um processo mecânico e passa a fazer sentido para o estudante. Essa perspectiva alinha-se à concepção de alfabetização como prática social. O professor assume nesse processo o papel de mediador, organizando o ambiente, selecionando os materiais e intervindo de forma reflexiva. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, reforça essa abordagem ao reconhecer o brincar como um dos direitos de aprendizagem na educação infantil e como estratégia metodológica importante nos anos iniciais do ensino fundamental. O jogo é a atividade predominante na infância. Ao brincar, ela vivencia situações imaginárias que ajudam a reorganizar e ampliar sua compreensão do mundo. Olá, meu nome é Jamile Mendes, eu sou aluna de licenciatura em Pedagogia do Polo da Univesp Itapecerica da Serra. Eu vim falar um pouco para vocês sobre a conclusão do nosso trabalho. A pesquisa demonstrou que a ludicidade é fundamental no processo de alfabetização, promovendo uma aprendizagem significativa e eficaz. O brincar auxilia no desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. Portanto, é necessário a valorização do uso do lúdico em espaços escolares e a formação de professores e ambientes que possam facilitar o desenvolvimento dessa metodologia. Olá, meu nome é Priscila Aparecida Correia de Lima, estudante de licenciatura em Pedagogia na Univesp pelo Polo de Boituva. Chegamos ao encerramento deste trabalho, cujo objetivo foi refletir sobre a importância da ludicidade no processo de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. Ao longo da pesquisa, foi possível constatar que as práticas lúdicas exercem um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Autores como Piaget, Vygotsky e Kishimoto demonstram, por meio de seus estudos, que o brincar é uma forma legítima de aprender, especialmente na infância. A ludicidade, quando inserida de maneira planejada e intencional no contexto pedagógico, contribui para tornar o processo de alfabetização mais atrativo, dinâmico e eficaz. As atividades lúdicas despertam o interesse, a curiosidade e o envolvimento do aluno, promovendo não apenas o domínio da leitura e da escrita, mas também o prazer de aprender. Foi possível perceber ainda que o professor tem um papel essencial nesse processo, sendo o responsável por mediar, propor e conduzir as práticas que valorizem a ludicidade como recurso pedagógico. O brincar, portanto, deixa de ser apenas uma recreação e se transforma em instrumento educativo, potente, capaz de favorecer uma aprendizagem significativa e contextualizada. Conclui-se, então, que a ludicidade não deve ser vista como algo secundário no ambiente escolar, mas como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, sobretudo na alfabetização. Agradecemos a todos que acompanharam este trabalho e espero que os conhecimentos aqui apresentados possam contribuir para a valorização do brincar no contexto educativo e para a formação de práticas pedagógicas mais criativas, humanas e eficazes. Muito obrigada.